nós vamos fazer uma palestra um pouco diferente do convencional. A gente chama de palestra cantada, ou palestra com música. Então nós vamos fazer, hoje o palestrante somos nós, né? É uma palestra que vai demandar aí um tempo um pouco maior, mas eu acredito que a percepção de vocês não vai ser essa não, porque é uma palestra envolvente, que ela tem música no contexto, né? Então a ideia é a gente estar levando isso para vocês. Nem sempre a gente se apresenta, né? Eu sou o Júnior, meu primeiro nome é Devli, as pessoas me conhecem aqui pelo primeiro nome. Ela é a Jaqueline, minha esposa, e a gente se aventura aí nas casas espíritas, levando um pouco da palavra de Jesus, né? Levando um pouco dos ensinamentos do Mestre. E, em particular aqui na Casa de Amparo, nosso lar, nós somos também trabalhadores, né? Então, além de eventualmente a gente estar envolvido com alguma peça, alguma obra da casa, a gente também dá um pouquinho da nossa participação aqui com vocês, tá bom? Bem, como ele falou, eu sou a Jaqueline, né? Todo mundo aqui acho que já me conhece, né? De 3 em 3 semanas a gente está aqui fazendo a harmonização. E hoje, junto com a harmonização, teremos a palestra. E obrigada por estar aqui com vocês mais uma vez. Espero que vocês gostem e entrem em sintonia com os ensinamentos. Pois bem, nós somos imortais em espírito. Diferente de Deus, que é eterno, né? Deus não tem uma origem, pelo menos para o nosso conhecimento. A gente não consegue minimamente identificar a origem de Deus, então para nós ela é eterna. E nós, enquanto reencarnantes e andantes do mundo espírito, mundo dos espíritos, nós somos imortais. E ao longo das nossas encarnações, nos resta evoluir. Porque no final todos nós seremos felizes. Querendo ou não, nós seremos. De uma forma ou de outra, nós seremos. O que vai importar isso é a forma como nós vamos trabalhar as nossas encarnações para chegar até lá. A velocidade que nós vamos dar para o nosso aprendizado. Mas se nós estamos encarnados nesse planeta e o nosso objetivo é aprender, então nós podemos dizer que nós somos aprendizes. A primeira música que nós vamos tocar tem esse nome. Por isso que nós falamos palestra cantada. Em cima do tema que a gente estiver discorrendo a palestra, a música vem para poder enaltecer o tema que nós estivermos propondo para poder fazer, né? Andar procurando o caminho.
me ser feliz. A palestra de hoje tem o nome de A Cura Espiritual. Na verdade, o caminho da cura espiritual. E nós faremos uma abordagem bem simples a respeito disso. Porque no nosso entendimento, enquanto estudantes da doutrina espírita, nós temos conosco que nós temos uma divisão de 3 corpos. Esses corpos são o espírito, o perispírito e o corpo físico. Não é isso? E a doutrina espírita, ela deixa muito claro para nós, até embasada numa frase que eu acredito que todos nós conhecemos, quando fala que a gente tem mente sã, corpo são, né? Ou seja, quando o meu corpo está bem, a minha mente está bem. E o contrário também. Quando a minha mente está boa, o meu corpo também está. Então, nesse aspecto, a gente consegue entender que nós temos uma influência emocional muito grande na nossa saúde. Quando nós perdemos esse controle emocional, a gente gera dentro de nós o que nós chamamos de doença psicossomática. E isso é muito sério, porque é silencioso. A partir do momento que a gente perde o controle das nossas emoções, tudo vai se transformando dentro desses corpos e por fim ele atinge o último desses corpos, que é o nosso corpo físico. E é aí que essa doença psicossomática aparece, numa hipertensão, numa ansiedade, num câncer, no hipertireoidismo, numa série de fatores que, por desordem dos nossos corpos mais sutis, a gente não consegue filtrar isso que acontece, e por fim chega no corpo físico, que é ele que acaba pagando a conta, né? A doença espiritual, ela ocorre quando as energias negativas que estão no nosso entorno conseguem penetrar dentro do nosso eu interior. E por vezes, essa energia negativa que nós permitimos, ela é condensada e atraída por nós mesmos. Pela fofoca, pelo orgulho, pela inveja. Nós abrimos portas para que essas energias comecem a vibrar dentro de nós. E o nosso corpo, assim como qualquer filtro, ele chega num limite que ele não consegue filtrar, aí passa. Aí a doença acontece. Aí nós nos recorremos a diversas oportunidades que a vida nos dá, né? Nós temos o médico da terra que vai lá, dá para nós o remédio, que vai ajudar no meu pulmão, que vai ajudar no meu fígado, vai ajudar na minha coluna. E às vezes chega no limite que o médico da terra não consegue, porque ele só consegue atuar no corpo físico. Aí por vezes a gente abre mão de vir na casa espírita, porque aqui o médico espiritual consegue interceder no seu segundo corpo, para poder trazer essa cura, trazer esse tratamento espiritual, né? E nós temos em cada encarnação que nós temos um novo caminho. São novas oportunidades que escrutinam para a gente poder começar tudo de novo ali pequenininho e tentar, e a palavra é essa, né? Tentar traçar um novo caminho, uma nova forma de perceber a vida, para que a gente possa se evoluir. Mas por nossas fraquezas que são naturais, pela nossa criação, pelo meio que a gente vive, o país que a gente nasce, enfim, um conjunto de coisas, nós nos desencontramos, nós desconectamos do sagrado. E aí a gente começa a achar caminhos alternativos. E essa cura espiritual que nós estamos comentando aqui na nossa palestra é justamente o retorno desse caminho que a gente se perde. Porque quando nós estamos no caminho correto, nós vamos evoluindo. Nós vamos agregando energias positivas, vamos melhorando, vamos crescendo espiritualmente, às vezes por alguma tristeza, por alguma perda, por algum amigo, por alguma razão, a gente se perde nesse caminho.
Mas nós sabemos que a nossa caminhada, de uma forma ou de outra, como eu disse no começo, ela vai nos levar ao reino de Deus. Ela vai nos levar até lá. E a cada nova encarnação nós temos essa oportunidade. E uma coisa interessante, será que a gente pode reencarnar em vida? É uma reflexão, claro, não estou falando uma tolice. Será que a gente pode reencarnar em vida? Qual é o princípio da reencarnação? Não é a gente ter uma nova oportunidade, uma nova vida? A gente comete erros, a gente comete infortúnios, somos acometidos de alguma coisa, e aí a gente sempre fala assim, tudo bem, né? Na próxima encarnação eu vou ter a oportunidade de resgatar isso. E se eu tivesse a oportunidade, na mesma vida, de reencarnar? Santo Agostinho fez isso. Santo Agostinho, um belo dia, ele caiu em si. Não cabe aqui a gente trazer o passado de Santo Agostinho antes dessa virada de chave, mas está na literatura, é só a gente dar uma olhada. Não era uma história muito bonita, não. Ele era um pouco, entre aspas, um pouco perdidão, né? Mas num determinado momento caiu a ficha, ele encontrou com Deus e virou a chave naquele momento, e ele fala, a partir dali ele teve uma nova oportunidade na vida. E essa oportunidade, por vezes, ela está tão ao nosso alcance para que a gente possa renascer novamente em vida. Jesus nos trouxe uma oportunidade ímpar, o Sermão da Montanha. Uma oportunidade ímpar. Grandes pensadores já disseram o seguinte, que não houvesse a Bíblia, vamos jogar toda a literatura sagrada, não vamos jogar fora não, que é uma falta de respeito, né? Vamos colocar ali no cantinho da estante, toda a literatura, vamos pegar somente o Sermão da Montanha, somente ele, e vamos falar o seguinte, eu vou vivenciar essa experiência que Jesus me deixou, eu vou fazer o que está aqui no Sermão do Monte, para que eu possa mudar o comportamento, minhas atitudes, meus pensamentos. Então a gente tem ali a oportunidade de estudar esse sermão e de vivenciar esse sermão. E a música que nós vamos tocar agora fala justamente disso. Chama Aos Pés do Monte, a música muito conhecida de todos nós, muito bem feita, muito bem executada pelo Tim e pela Vanessa. Um sentimento me ronda.
jornada passa? Qual é esse caminho? Como é essa jornada? É o conteúdo da nossa exposição de hoje. Eu queria por um momento que vocês fizessem um exercício de reflexão. Quem sabe a gente fechando os olhos um pouquinho? Fechem os olhos de vocês um pouquinho. Imagina que nós estamos num caminho, numa trilha, numa pequena trilha, num campo extremamente gramado, aquela grama verde, aquela coisa mais linda, com vários arbustos, com muitas flores. E lá no final desse campo, uma floresta magnífica, uma floresta linda. De repente, chegamos até um riacho de águas cristalinas, muito cristalinas, uma pequena ponte, o vento, aquele vento maravilhoso passando por nós, dando aquela sensação de brisa agradável. Ao fundo, passarinhos cantando, aquela estrada maravilhosa. Sabe que estrada é essa, meus irmãos e minhas irmãs? É a nossa encarnação. É o caminho que Deus trilhou para nós quando nós viemos. Podem abrir os olhos. Esse é o caminho que nós tínhamos, com a proposição de passar por essa caminhada. Mas o ser humano, ele não é absoluto em si. De repente, ele acha que esse caminho está cansativo. Aí ele pega e se permite a ir por um atalho. Por aqui é mais fácil. Ele vai por aquele atalho. De repente, ele para e começa a perceber em sua volta que ele está perdido, que ele já não consegue voltar para aquele caminho. Aí ele começa a procurar alternativas para voltar para o caminho. E a alternativa dele é desviada pelos erros. E a primeira parada que ele encontra a partir dos erros que ele comete é uma pensão. Nessa pensão tem uma placa enorme escrita lá assim: pensão da angústia e da aflição. Ele se perdeu no caminho, mas ele tem que descansar, né? Ele vai descansar onde? Na pensão da angústia e da aflição. Quais são essas angústias que eu estou me referindo? A partir do momento que eu me perco na caminhada, eu começo a sentir uma angústia provocada pelos meus pensamentos negativos, seja pelos meus erros, pela perda de ente querido, pelo emprego que eu perdi, por mudança social. Eu tinha um determinado dinheiro, acabei quebrando, meu negócio não deu certo, eu perdi meu dinheiro em jogo, por uma separação, por uma doença. Eu começo a ficar angustiado e aflito por causa disso. A gente passa nessa situação a desacreditar da vida, a desacreditar em Deus. Será que a gente já desacreditou em Deus alguma vez na vida? Será que em algum momento a gente não pensou assim: por que Deus está fazendo isso comigo? Eu confesso, já passou. Eu já passei por esse caminho. Será que Deus está certo? Será que Deus é justo? A gente comete esses perjúrios, né? E pior do que isso, a gente começa a desacreditar em nós mesmos. E esse conflito, ele vai nos afastando cada vez mais do caminho. A gente vai se desconectando de Jesus. E na maioria das vezes, quando a gente entra nessa circunstância, as nossas decisões começam a ficar cada vez mais erradas. A gente vai se afundando, vai se perdendo. Mas de repente, eu me lembro novamente das bem-aventuranças. E novamente me vem à mente uma frase que Jesus nos trouxe na bem-aventurança. E tem algumas traduções, né? Nós sabemos que cada tradução, mas com certeza vocês vão conhecer, fala o seguinte: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Eu tenho essa oportunidade, né? Eu estou ali, eu estou aflito,
Então eu quero ser consolado. Só que para isso eu preciso suportar os desafios que eu tenho pela frente. Mas nas bem-aventuranças, mais uma vez, a gente pode se apoiar. E tem uma música que tem exatamente esse nome, que é uma música linda, maravilhosa, que chama As Bem-aventuranças. E ela traz uma mensagem muito bonita desse momento de angústia que a gente passa. Ela fala mais ou menos assim: Mestre Jesus, do alto do te ensinou, sua voz como um canto ecoou. Ensine o caminho, Senhor, do reino de paz. Disse Jesus, bem-aventurado sois vós, o sal da terra, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, Os pobres de espírito, bem-aventurados sois vós, que estáis aflitos, bem-aventurados sois vós, os pacíficos, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os limpos de coração, bem-aventurados sois vós, os que perdoam, bem-aventurados sois vós, os que choram, que brilha a vossa luz, a luz do mundo, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Mas diante da dificuldade de eu retornar para o meu caminho, o caminho que eu considerava seguro, eu consigo ainda me perder um pouco mais. Será que isso acontece na vida da gente? Por vezes a gente acha que está ruim, passa um pouco e fala assim: puxa, eu não pensei que podia piorar tudo. E aí piora mais um pouquinho, porque eu vou me afastando de Deus. Naturalmente a coisa vai piorando, vai desconectando. E aí eu passo por uma outra parada na minha caminhada, que é o Museu das Amarguras. Fui criativo, né? Um nome bonito, né? O Museu das Amarguras. Nesse museu, nós guardamos, consciente ou inconscientemente, tantos pesos, tantas lembranças passadas desnecessárias, e uma delas é a falta do perdão. Eu perco a oportunidade ao longo da minha vida de perdoar. E isso vai trazendo para mim um rancor, vai trazendo para mim uma dor, um peso, uma angústia cada vez maior. E o perdão que nós estamos falando aqui, não é só o perdão, tem um perdão ainda mais delicado, que é o meu próprio perdão. Por vezes eu não me perdoo. Eu há pouco tempo atrás, eu estou com 57 anos, então quando eu falo há pouco tempo atrás, eu estou falando aí 20 anos, 10 anos, assim, né?
que eu entendi que eu precisava orar por mim mesmo. Olha que interessante. Estou confidenciando aqui para vocês. Eu rezava para minha esposa, para minha mãe. Um belo dia, eu comecei a me incluir nas orações. Falei assim, eu tenho que pedir por mim mesmo, né? Às vezes a gente faz muito pelos outros e esquece de nós. Então a gente tem que se colocar e entender quem somos nós um pouquinho mais nessa caminhada. Entender as nossas fragilidades. Entender os nossos limites. Olhando aqui para vocês, eu não vejo ninguém aqui com mais de 55 anos, mas eu vou confidenciar uma coisa para vocês. A gente, quando passa dos 55, a gente começa a perder algumas destrezas. O copo começa a cair da mão. A hora que a gente sobe numa escada, no terceiro degrau, a escada começa a balançar, né? A gente acha que a escada aqui está balançando. Quando você dá atenção ao que está acontecendo, você vê que as suas pernas estão balançando de medo. A gente vai perdendo um pouco do equilíbrio. E aí, o que acontece nessa fase? A gente começa a se desafiar. Eu vou para a academia, eu vou fazer não sei o que, eu vou fazer não sei o que. A gente não reconhece o nosso limite. E é tão sagrado a gente reconhecer isso, porque nós somente teremos condição de perdoar o nosso irmão, perdoar o próximo, quando nós nos perdoarmos. E o nosso perdão começa por nos reconhecer como pessoas frágeis, sensíveis, que choram no fim do filme. É bom chorar no fim do filme, né? Que se emociona com uma tragédia, quando a gente vê na televisão. Aquela tragédia lá do Rio Grande do Sul, meus irmãos, confesso para vocês, aquilo lá por vezes me deixou com dificuldade de pronunciar uma palavra em determinadas cenas que a gente estava vendo. Em outras épocas a gente sente, né? Mas a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais sensível. E a gente tem que permitir isso. Porque eu começo a me reconhecer, e me reconhecendo, eu começo a reconhecer o próximo. Eu me perdoando, eu começo a perdoar o próximo também. E quando nós não perdoamos, a gente começa a carregar um fardo muito pesado. E aí a gente comete um erro capital. A gente começa a esquecer de criar parâmetros daquilo que a gente convive. Porque tem perdões, perdões ou perdões? Perdões, né? Perdões? Tem perdões que a gente perdoa fácil. No outro dia a pessoa te procura, você fala assim, não, esquece, é a vida seguindo. Tem outros que o perdão demora um pouquinho mais. Demora assim 3 dias, 4 dias, 5 meses, 10 anos. E esses que a gente demora muito para perdoar, por vezes, na hora que você volta no tempo na sua lembrança para entender o porquê que aquele devaneio existe, porquê que aquele problema existe, às vezes começa a ter fagulhas de falha de lembrança. Você já não se lembra mais com perfeição porque que você tem problema com aquela pessoa. Aí você começa a procurar justificativa para aquilo, né? Aí eu não gosto daquela pessoa, por que mesmo? Aí você começa a procurar. E vai colocando pesos diferentes nas coisas, né? Às vezes coisas que você não precisava ser tão rígido. Era assim, vou fazer só um charminho, amanhã está tudo certo, né? Você põe um peso absoluto naquilo. Você fica chateado, você fica bravo, você briga, você levanta a voz, você faz uma série de coisas. Aí no outro dia, a hora que você fala assim, poxa, não precisava de eu ter feito daquele jeito. Aí vem uma palavra extremamente desagradável, tal do orgulho. Você fala, não vou voltar atrás, eu não sou homem de voltar atrás. Gente, mas era uma coisa tão simples, mas eu não volto atrás. Eu sou ponta firme, né? E com isso a gente vai acumulando, e a vida vai seguindo. E um detalhe, meus irmãos, perdoar não significa esquecer. Perdoar não é esquecer. Perdoar é você sentir dentro de você que você está evoluindo.
Porque a justiça é divina, não é você. Eu perdoar você não quer dizer que você está livre. Eu te perdoo, mas a justiça divina ainda vai conversar com você depois. Eu te perdoar é eu me libertar daquele problema que eu tenho com você, só isso. Com Deus, depois você vai estar lá conversando com Ele e vai resolver aquilo que... E a próxima canção, ela mostra o quanto a vida de uma pessoa muda para melhor quando ela consegue exercer esse perdão. E só perdoa quem tem amor próprio. Então, se perdão é um gesto de amor, vocês concordam comigo? Perdão é um gesto de amor? E quando a máxima de Jesus vem, amar ao próximo como a si mesmo, então eu posso fazer um trocadilho aí bem oportuno, né? Perdoar o próximo como a mim mesmo. Vale a pena levar essa mensagem para casa? O mandamento de Jesus fala amar o próximo como a si mesmo, mas amar é perdoar, perdoar é amar. Então, perdoar o próximo como a si mesmo pode ser uma oportunidade muito grande. A próxima música tem esse nome, Perdão. Voltando à nossa jornada fatídica, quanto mais angustiados, por vezes nós sentimos aquela sensação de fundo de poço. Aquela sensação que a gente sucumbe, a gente dá margem à ansiedade, a gente dá margem à depressão, o estresse toma conta. E é quando nós chegamos na tal da caverna dos conflitos pessoais. Essa caverna nada mais é do que a nossa própria mente mergulhada em confusão, em desentendimento, sem saída.
a falta de perspectiva, onde tudo e todos, né, passam a não ter a mesma importância, e como uma ferramenta de fuga e até de defesa, a gente começa a fazer uma coisa muito desagradável, começa a achar culpado. A culpa não é minha, a culpa é sua, a culpa é do fulano, a culpa é do governo, a culpa é do vizinho. A gente começa a achar culpa para todo mundo. E o mais importante do que procurar culpas ou culpados seria a gente dedicar um pouquinho do nosso pensamento para achar a solução. Esse desatino, que talvez seja a doença aí do cotidiano, motivada pela ausência significativa de Deus nas nossas vidas, de praticar os ensinamentos de Jesus, o Evangelho no lar, eu ficaria muito feliz de saber que a maioria de vocês tem a oportunidade de fazer o Evangelho no lar. Porque no momento que nós estamos fazendo esse exercício em casa, uma corrente de energia positiva, de espíritos benfeitores, se aproximam de nós, reveste toda a nossa casa, toda a nossa mente. E é tão simples. Meia horinha, 30 minutinhos, faz uma leitura de um bom texto, discute aquele bom texto, faz uma oração verdadeira. A gente consegue excelentes resultados. Eu vou iniciando partindo já para o nosso encerramento. Vou comentar aqui, vou pedir uma licença poética para vocês de contar um caos. Gosto muito de um amigo que não me conhece, eu conheci ele demais da conta. Conheço ele até hoje. Mesmo ele tendo partido, ele é presença constante em casa. Um cidadão chamado Rolando Boldrin. Era um grande amigo meu. Mas infelizmente ele não sabia que eu era amigo dele, não. Mas eu gostava muito dos causos que ele contava. Ele era muito verdadeiro, né? Muito sincero no caos. O caos é uma história interessante. Conta essa história de um vilarejo, de um lugarejo muito antigo, isso lá idos de, vamos colocar uma data aí, lá dos anos 20, dos anos 10, 1910, um lugarejo onde a cidade tinha uma estrada que chegava e do outro lado a estrada continuava. E o lugarejo era ali no meio dessa estrada. E nesse lugarejo tinha um cidadão. Esse cidadão chamava Donizete. Em homenagem ao meu amigo que está bisbilhotando aqui. O Donizete, ele era um cara legal. Mas ele não se dava bem com o cara da padaria. O cara da padaria sempre errava o pão para ele, o troco era errado, ele atrasava a hora de entregar o pão, a rosca estava com o doce ruim, ele nunca acertava o ponto do que ele queria, ele abria tarde, fechava cedo, mas o Donizete era um cara legal. Mas ele não se dava bem também com o pedreiro do vilarejo. O pedreiro fazia tudo errado, ele errava a massa, errava a cerâmica, errava o tanque, errava o encanamento, errava tudo que fazia para o Donizete. O Donizete não gostava muito do pedreiro, não. Mas o Donizete era um cara muito legal, ele era um cara de gente boa. Mas o Donizete tinha problema com a esposa dele também. A esposa dele, o tempero dela não era muito legal, sabe? Ela não fazia as tarefas de casa bem feitas, né? Ela não aguava as plantas nos dias certos que tinha que aguar. Ela era meio chata, a mulher dele, mas o Donizete era um cara legal, né? Um cara muito bacana. Ele tinha um casal de filhos. Não se dava muito bem com o casal de filhos também, não. Os meninos faziam muito barulho, não deixavam ele dormir direito. Os meninos eram um pouco chatos, né? Até o cachorrinho também era muito chato. Mas o Donizete é um cara bacana. Um belo dia, Donizete ficou sabendo que ia chegar um sábio no vilarejo e que esse sábio sempre tinha a solução para os problemas, né? E essas cidades pequenas sempre tinha aquela pessoa que chegava antes e avisava: olha, está vindo uma pessoa aí. O Donizete ficou atento, que ele queria, a hora que o sábio chegasse no vilarejo, ele queria ser o primeiro a conversar com
com o sábio, né? E eis que ele ficou fazendo plantão na entrada da cidade, até que o dia o sábio chegou. O Donizete entrou na frente dele na hora e falou assim: meu amigo, eu preciso que você me ajuda. O sábio olhou para ele: pois não, o que eu posso fazer para te ajudar, meu amigo? Essa cidade está perdida. Essa cidade aqui está perdida. As pessoas aqui não fazem nada direito, as pessoas não se preocupam com nada, as pessoas não gostam das outras, as pessoas. O sábio olhou para ele e falou assim: eu acho que eu tenho a solução para você. Ele pode falar que o que o senhor falar eu vou fazer. Ele falou assim: você já ouviu falar na cidade do mundo paralelo? Ele olhou para o sábio assim: cidade da onde? Ele falou assim: a cidade do mundo paralelo. Não, nunca ouvi falar. Ele falou assim: olha, lá é tudo muito parecido com aqui. Muito parecido com essa cidade. Até as pessoas são parecidas, as casas são parecidas. Só que lá as pessoas são extremamente boas. As pessoas são especiais. Lá você vai se sentir benquisto, lá você vai se sentir acolhido, tal. Ele olhou e falou assim: eu topo, eu quero ir para lá. O sábio falou: olha, eu vou te dar as instruções, só que você tem que seguir a risca. Ele, pode falar. Você vai fazer o seguinte: você vai encher a bruaca. A bruaca, quem sabe o que é bruaca aqui? Hã? É aqueles alforjes que usavam nos cavalos antigamente, né? Uma bolsa tiracolo. Você vai encher a sua bolsa de mantimentos. Faz lá uma farofa de frango desfiado, que dura muito tempo. Pega uma maçã, enche o embornal. E você vai sair por aquela estrada do outro lado da cidade, né? O sábio conhecia muito bem por ali, que ele já tinha passado por lá. E falou para ele: a hora que chegar naquela igreja, sabe aquela igrejinha que tem lá no alto? Ele falou: sei, a igrejinha da serra, é naquela igrejinha. Você vai largar a estrada e vai pegar aquela picada que tem assim, ó. E você vai andar naquela picada. E vai embora. E vai embora. Você vai caminhar mais ou menos uns 6 dias. E todo dia à noite você vai fazer o que eu vou te falar, preste atenção. Durante a sua caminhada, você vai colher uma flor, qualquer flor. Pode ser florzinha, flor bonita, flor feia, qualquer flor. No mato tem flor, né? Muita flor. Você vai colher uma flor, vai levar essa flor com você. E você vai achar uma pedra cascalhada também. Que é as pedras redondas, que é as pedras corredeiras, né? Você vai pegar essa flor e essa pedra e vai levar com você. E você só vai parar a sua caminhada depois que escurecer. Não pode parar de dia. Então, na hora que tiver noite alta, você vai parar para você dormir. E como vai estar de noite, para você não perder o rumo para onde você vai tirar o seu sapato, vai colocar o sapato. Sobre o sapato você vai colocar a pedra. E sobre a pedra você vai colocar a flor. E um detalhe: o sapato tem que estar apontando para o lado que você vai no outro dia, para você não errar o caminho. Pois bem, algo mais? Ele falou: não, só isso. E lá vai o Donizete, encheu o embornal, farofa de franguinho desfiado, uma botija d'água e ó, ganhou o chão. Na primeira noite, cascalhinho, pedrinha, sapatinho, bonitinho, deitou e dormiu de cansaço. Na segunda noite, começou a andar mais lento, né? Sapatinho, outra pedrinha, outra florzinha, sapato apontado. No outro dia de manhã, sapato tá para cá, beleza, põe o sapato, vamos embora. Quando foi no final do terceiro dia, o sábio alcançou o Donizete, porque o sábio era estradeiro, né? Acostumado a andar, andava bem mais rápido do que o nosso amigo. Então ele conseguiu chegar e alcançou o Donizete. Só que ele ficou à distância, ele não deixou o Donizete ver. Quando chegou de noite, o sábio esperou o Donizete dormir, chegou lá, levantou a florzinha, levantou a pedrinha, pegou o sapato do nosso amigo e virou ao contrário. Colocou a pedrinha, colocou a florzinha e foi embora. No outro dia, o Donizete acordou, olhou o sapato, olhou a pedrinha, vestiu o sapato e
começou a ganhar caminho de volta. Quando foi na quarta noite, ele fez o mesmo ritual. Na quinta noite, o mesmo ritual. Quando foi no sexto dia, caminhou 3 dias, né? 3 dias depois, de repente ele olha assim, ele começa a perceber umas matas. Ele falou: ué, conheço aquele pé de tamarindo ali. Ué, aquilo é uma igrejinha. Ué, conheço esse lugar. Gente, eu estou chegando na cidade do mundo paralelo. Quando ele foi chegando, caminhando, ele foi vendo a pontezinha, foi vendo a cidade, foi vendo as casinhas. Meu Deus, o sábio estava certo. De repente aparece o padeiro. E o padeiro preocupado com ele. Todo mundo sabia que ele era meio ranzinza, mas todo mundo gostava dele. Na hora que o padeiro viu ele: Donizete! O Donizete, Jesus amado, é o padeiro. Quem abraçou o padeiro: Donizete, não sei o que, aquele frisson, né? Nossa, que bom que você está aqui. Quando ele olha, o pedreiro apareceu, né? O pedreiro: Donizete, meu amigo. Ele: oh, meu amigo, vem cá. E aquela alegria, aquela efusão. Quando ele chega na porta de casa, a mulher dele sai disparada lá de dentro, aquele choro danado. E ele olha para a mulher dele e fala assim: nossa, essa mulher, eu amo demais essa mulher. Essa mulher agora é boa demais. Certamente essa mulher não vai ter problema. E vem cá, eu te amo. Os meninos vieram, aquele agasalho, aquele abraço, aquele negócio todo. Até o cachorrinho é um cafuné, né? Estava lá o Donizete no mundo paralelo. Mas essa história é um conto, né? Essa história é só um conto. A gente não precisa de ter um sábio na nossa vida para nos ajudar a retornar ao caminho de luz. Nos momentos que nós temos de angústia, de medo, de aflição, de amargura, de incerteza, de falta de alegria, nós temos no Criador, nós temos em Jesus a oportunidade, sabe, de fazer o quê? Levantar a mãozinha, falar assim: me ajuda. A hora que eu ver que eu me perdi no caminho, não precisa de eu ir para a pensão das angústias, para o museu dos conflitos, para a caverna. Não preciso ir para esses lugares. Eu preciso só entender que Deus sabe de tudo. Deus está junto comigo. Ele sabe tudo que é melhor para mim. Ele sabe de tudo. Eu só tenho que pedir ajuda para Ele, me conectar com Ele e pedir essa ajuda. A próxima canção mostra para nós que quando entendemos que a doutrina espírita é verdadeiramente o Consolador prometido, mencionado por Jesus, e através deles nós nos conectamos com Deus. Ninguém vai ao Pai senão por mim, não é? Então nós temos que nos conectar mais a Jesus. A partir disso, toda a nossa vida pode sofrer positivamente uma transformação muito bonita. E a música da Cacá Rezende chama Cristo, Estou Aqui. Naquela tarde azul, eu pude te sentir no Monte Galileu. Teu chamado eu compreendi. Então meu coração de esperanças palpitou, e uma alegria imensa me invadiu, me levantou. Cristo, estou aqui, tão pequenino, a te seguir. Tomo a minha luz e sou fermento do Evangelho de Jesus.
fonte Galileu, teu chamado eu compreendi. Então meu coração de esperanças palpitou, e uma alegria imensa me invadiu, me levantou. Cristo, estou aqui, tão pequenino, a te seguir. Tomo a minha luz e sou fermento do Evangelho de Jesus. Cristo, estou aqui, tão pequenino, a te seguir. Tomo a minha luz e sou fermento do Evangelho de Jesus. E sou fermento do Evangelho de Jesus. Mas de toda essa tragédia que foi a nossa jornada, de todo esse devaneio que nós passamos pela jornada, vamos falar de coisa boa. A melhor notícia que pode ser dada é que toda essa mudança, todo esse reencontro pode começar aqui hoje, pode começar aqui agora, porque é a hora de retomarmos o nosso caminho que foi traçado por Deus com tanto carinho, com tanto cuidado. Precisamos olhar o mundo com um pouco mais de leveza, entender que a nossa vida, ela sempre será o espelho do caminho que nós estamos seguindo, e que os desafios, eles são degraus para a nossa evolução moral e espiritual. Por isso, frequentemente, é importante que nós visitemos novos lugares, façamos novos amigos, ser coerentes com as nossas escolhas, vigiar nossos pensamentos e principalmente ter atitudes positivas, né? Assim, gradativamente, nós vamos retornando ao nosso caminho de paz, tranquilizando o nosso pensamento. E nosso aprendizado, ele sempre será ampliado frente às nossas dificuldades. Temos sempre que ter essa certeza e essa tranquilidade frente aos problemas que nós enfrentamos. Na bonança, na alegria, a gente aproveita, a gente não cresce. É muito bom a alegria, é muito bom a bonança. Mas é na dificuldade e é no sofrimento que a gente cresce, não é, olho azul? Que baita olho, hein? Lindinho. Pode interromper, você pode. Quem está fazendo aniversário? É? Gente, não sei se vocês estão vendo o que eu estou vendo aqui na frente. Coisa mais linda. Se você deixar em pé com o seu microfone, faz uma palestra. Mas é muito importante a gente ter em mente que lá na frente, quando eu falo lá na frente, é lá na frente mesmo. Quando nós nos encontrarmos ali, ó, cara a cara com o moço de barba, e ele nos sugerir um apanhado das nossas vidas, que nós possamos fazer uma reflexão de tudo aquilo que nós vivemos, vivenciamos e experienciamos ao longo das nossas encarnações, vai ser muito importante, muito feliz para nós que ele possa perceber que nossos acertos foram maiores do que nossos erros. Vai ser gratificante isso. Eu falo muito isso em casa, né, amor? Eu tenho, ou pelo menos procuro ter essa convicção, que errar faz parte do caminho, né? Mas acertar parece que é uma parte importante, né, da decisão das nossas escolhas, da gente fazer a coisa certa. E assim a gente vai sentir frente a frente com ele, quando nós tivermos esse argumento sadio, né? Falar assim, olha, eu errei sim, mas eu também acertei.
E ele olhar para você e falar assim: eu vi que você acertou. Isso vai transferir para a gente uma sensação de quê? De quê? De alívio. Precisamos entender de uma forma muito consciente, muito especial, que nós somos um espírito que, por misericórdia de Deus, nós temos a oportunidade da reencarnação e ter essas diversas experiências como uma oportunidade divina. Enquanto acharmos que somos um corpo que temos um espírito, nós teremos dificuldades em evoluir. Nós somos um espírito que hoje está com esse corpo que nós estamos junto com eles. Somos imortais. Precisamos então ter sonhos e atitudes também imortais. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero ter trazido uma mensagem de consolo, uma mensagem de alegria. Eu também, profundo agradecimento. E queria deixar uma mensagem para Titinho. Eu tive que passar por um câncer para encontrar Jesus. Então, como um conselho, encontre ele antes de passar por um câncer. Encontre Jesus primeiro, não precise passar pela dor para encontrá-lo. Mas muito obrigada, gente. Fiquem com a paz de Jesus. Queria que todos vocês agora se sentassem de uma forma bem tranquila. Procurassem dentro de vocês aquela respiração agradável, profunda, mas agradável. E elevasse o pensamento ao Mestre Sagrado, elevasse o pensamento a Jesus, em gratidão a podermos estar nessa casa hoje, nessa casa de acolhimento, nessa casa de tratamento, com tantas pessoas encarnadas e desencarnadas trabalhando por todos vocês, na expectativa que vocês saiam daqui muito melhores do que vocês chegaram. Que Deus, em sua divina misericórdia, abrace cada um de vocês, que vocês possam chegar em seus lares ao retorno de mais essa jornada, dessa quarta-feira, encontrar suas casas em boas condições, seus familiares
gozando de boa saúde, e que vocês sejam portadores de uma energia cada vez mais gratificante, de uma mensagem de Jesus para aqueles que não tiveram a oportunidade de estar aqui nessa noite. E eu elevo também meu pensamento a Deus, em profundo agradecimento pela palestra de hoje. Agradeço a minha esposa, Jaqueline, por estar comigo mais uma vez nessa jornada. Agradeço a todos os trabalhadores da casa. E agradeço a Jesus por essa oportunidade de estar em seu nome, trabalhando em seu nome, levando a sua palavra tão linda. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. O pão nosso nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixeis cair em erros, mas livrai-nos da prática. Reconhecemos em Ti, Senhor, todo o poder e toda a glória, Te damos graças e desejamos estar sempre na Tua paz. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado.